classificação da interpretação quanto ao resultado, ou seja, quanto ao sentido final. Feita a interpretação, se acha o sentido da norma. Esse resultado pode ser do tipo declaratório, restritivo ou extensivo. Realizado todo o procedimento interpretativo, com o auxílio do elemento histórico, elemento valorativo, né, com elemento comparativo, sistemático, se chega a um resultado. Esse resultado, se diz que a interpretação ela é declarativa, quando o resultado final, o sentido a que se chega, é igual à literalidade na norma. Então, o que está escrito, o sentido da norma é justamente o que está escrito na norma. Essa interpretação também é chamada de coincidente, né, ou confirmativa. Coincide porque o resultado coincide com a literalidade. Confirmativa porque o resultado confirma o que está escrito, né? Confirma a literalidade. E a interpretação extensiva, o que é? A literalidade, tens a literalidade da norma. Essa é o que está escrito. Mas o sentido da norma é maior. Ela diz mais do que está escrito. Essa é a interpretação extensiva. Ela estende a norma, né? A norma existe no dispositivo, na literalidade. A literalidade não diz tudo. Há algo mais. É possível estender, né, essa norma com auxílio dos elementos de interpretação, com os princípios de direito também. E na interpretação extensiva não existe nenhuma alteração da norma, não existe uma modificação da norma. É interpretado, se chega ao sentido da lei, sentido daquela norma. E se diz assim, a norma, no caso da interpretação extensiva, a norma, a literalidade, disse menos que queria. Ela falou menos do que queria. Essa é, então, a interpretação extensiva. Nela se utiliza alguns argumentos, né? Algumas formas auxiliares, né? Uma delas é assim: o que vale para o mais vale para o menos. Ou seja, se a norma me autoriza a fazer mais, né, a fazer algo assim, vamos dizer, deste tamanho, abrangente, eu posso fazer menos. Eu posso fazer menos do que diz a norma, né? E também, então isso é o que vale para o mais, vale para o menos. E também o contrário, o que vale para o menos, né? O que vale para o menos não vale para o mais. O que vale para o menos só pode fazer tal coisa, não pode fazer mais que aquilo. Então, o que vale para o menos não vale para o mais, certo? E outro argumento que se utiliza, e ele é extremamente útil, é se a interpretação a que se chega, né, o resultado que se chega, mais extenso que está escrito, né, que é a literalidade, ele não leva a uma situação absurda. Esse argumento se utiliza bastante, né? Ele se conclui que existe, a norma está dizendo mais do que queria, mas esse mais acaba acarretando em situações absurdas. Então não vale essa interpretação, não vale, né? Ela não está correta. Se ela leva ao absurdo, ela não está correta. Eu vou dar um exemplo de interpretação
extensiva, quando cabe a interpretação extensiva. Eu digo para o meu sobrinho, né? Pega o carro lá, tu tá com um tempinho livre, leva no meu mecânico e diz para ele dar uma espiada no motor que está esquentando. Diz para ele olhar o motor que está esquentando. Meu sobrinho vai lá, leva lá, o mecânico olha, examina, o motor está esquentando. Meu sobrinho volta e diz para mim, o mecânico confirmou, o motor realmente, ele viu, olhou, está esquentando. O que eu disse, então, merecia ser feito, tanto pelo meu sobrinho como pelo meu mecânico, uma interpretação extensiva, ou seja, não é só olhar, ver que está esquentando, isso eu já sabia, né? O motor do carro está esquentando. Era o caso do mecânico olhar, examinar, ver qual é a causa, dizer o que precisava ser feito, oferecer um orçamento, ou seja, daquela ordem, aquele comando que eu dei, vamos chamar de comando, né? Porque foi um comando, não foi interpretado extensivamente. E o certo seria interpretar ele extensivamente, sem alterar ele. Porque qual era o verdadeiro sentido? O verdadeiro sentido é levar no mecânico e ele examinar, ver qual é a causa, quais são as causas, oferecer um orçamento, mas não só confirmar o motor está quente, né? Isso é um exemplo de uma norma que merece, para ser bem interpretada, bem aplicada, bem entendida, de interpretação extensiva. Se faz uma indagação seguido, com certa frequência na doutrina, se as normas de direito processual podem ser interpretadas extensivamente, ou seja, a norma disse menos do que queria, em desfavor do acusado. Por que se coloca essa dúvida? Porque as normas de direito processual são todas elas têm por fundamento, têm em si o princípio do favor rei, ou seja, elas são considerados instrumentos destinados ao reconhecimento da não culpabilidade do acusado, né? São normas que devem ser interpretadas em favor do acusado. Então, como estender uma literalidade em desfavor do acusado? Isso seria uma interpretação extensiva contra o acusado. Ela é possível, ela é viável, a interpretação extensiva contra o acusado. Mas ela não pode ocasionar uma invasão relevante dos princípios de direito. E, especialmente, ela não pode provocar uma invasão relevante daqueles princípios de direito que decorrem do significado do processo como garantia individual, que são o devido processo, contraditório, a ampla defesa, né? Ela não pode... Mas e quando que essa invasão é relevante? Essa é uma questão que não é muito fácil de resolver. Depende das circunstâncias do caso concreto, se é possível ou não, né? Às vezes a interpretação ela tem valor diante de determinadas circunstâncias de fato, mas havendo outra circunstância de fato, ela não tem valor. Então, a interpretação nem sempre acarreta numa norma fixa, determinada, aplicáveis a todos os casos, ao contrário do que se pensa. Não, a interpretação ela varia, às vezes, de acordo com certos detalhes do fato, certas circunstâncias do fato, né? Interpretação restritiva, o que é? É o contrário da extensiva. No caso, a norma, a lei, o dispositivo, ele diz mais do que ele queria dizer. Então, o que ele diz deve ser restringido, né? Realizado todo o procedimento interpretativo, o resultado final a que se chega, o sentido da norma a que se chega, ele é menor do que a literalidade, né? Isso é a interpretação
restritiva, ela é o oposto da extensiva. Se diz assim, o legislador, ele disse mais do que queria. Não? E a interpretação abrogante. A interpretação abrogante é aquela interpretação restritiva que restringe totalmente a literalidade. Ou seja, a literalidade não vale. Isso às vezes ocorre em razão de haver um conflito entre essa norma e outras normas. E nesse conflito se resolve eliminando o valor, a eficácia, o sentido da norma que está sendo interpretada. Toda a literalidade dela é inválida. Essa é a interpretação abrogante, ou seja, ela é uma interpretação restritiva, mas que restringe completamente a literalidade da norma. Um exemplo de interpretação restritiva, ou seja, que deveria ter sido feita a interpretação restritiva para encontrar o comando correto, o comando normativo correto, a norma correta, o sentido correto da lei, deveria ser feito e não foi feito, é o seguinte: eu recebo a visita de um primo, aqueles primos, né? Eu venho almoçar contigo, ótimo, tudo bem, tá, bem-vindo. Mas me aparece um telefonema, eu tenho que atender algo urgente e não vou poder almoçar com ele. Digo assim pro primo: primo, faz o seguinte, tá ali a geladeira e te serve à vontade, tá? Te serve à vontade, tá cheia, tu pode, né? E saio para esse compromisso. Quando eu volto, a geladeira tá vazia, completamente vazia. O primo levou tudo. Ele se serviu à vontade, ou seja, ele não fez uma interpretação restritiva, ele deveria ter feito uma interpretação restritiva, ou seja, ele veio almoçar, então que se sirva à vontade para almoçar na minha casa, não para se servir de toda a geladeira. Ou seja, o comando normativo não foi interpretado corretamente pelo meu primo. Esse comando deveria ter sido feito de forma restritiva, e não foi. Foi feito de forma equivocada, de forma, vamos dizer, literal ou até extensiva. E o que é interpretação analógica? É quando, expressamente, o legislador, a norma, o dispositivo, diz assim, aplica-se a fatos semelhantes, né? Ou análogos, ou uma outra fórmula desse tipo. Então, quando a analogia ela é prevista expressamente no dispositivo, isso se chama interpretação analógica. Eu sugeri a leitura de um artigo escrito pelo ministro Gilmar Mendes, que se chama, tem que botar no Google, vocês encontram, certo? Limites da revisão, cláusulas pétreas ou garantias de eternidade, possibilidade jurídica de sua superação. Ele está no site, que é o site do ministro Gilmar Mendes, que é gilmarmendes.com.br. Acredito que botando no Google limites da revisão, cláusulas pétreas ou garantias, Gilmar Mendes já seja suficiente para encontrar. Então ele trata nesse artigo das cláusulas pétreas, né? Cláusulas que não podem ser alteradas por emenda constitucional, por só uma nova Constituição. E ele faz considerações sobre se elas são eternas, se elas podem haver uma superação delas ou não. É um artigo bem interessante.